A imortalidade é a capacidade de não simplesmente morrer por meios naturais por uma variedade de razões, incluindo uma vida útil ilimitada, a capacidade de regeneração de feridas geralmente fatais e a proteção por um ser superior. A vida eterna, isenta de morte. Existência infinita. Algumas espécies modernas podem ter uma imortalidade biológica. A imortalidade é um tema comum na ficção. O conceito tem sido retratado desde a mais antiga obra de ficção conhecida, a Epopeia de Gilgamesh. Originalmente apareceu no reino da mitologia, mas mais tarde tornou-se um tema recorrente nos gêneros horror, ficção científica e fantasia. Para a maior parte da história literária, a visão predominante é que o desejo de imortalidade é forte, mas mal orientado. Entre as supostas desvantagens estão o tédio, a solidão e a estagnação social. Tipo 1. Vida eterna. Caracteres dotados deste tipo de imortalidade não podem morrer de causas naturais, como velhice ou doenças convencionais, mas podem ser mortos por causas não naturais. Para maior clareza, este tipo de imortalidade pode incluir tanto aqueles que não envelhecem quanto aqueles que ainda envelhecem mas nunca morrem de velhice. Entretanto, neste último caso, deve ser esclarecido que, ao contrário da vida eterna, que não pode morrer de velhice, personagens com esta habilidade acabarão morrendo de velhice, portanto, se trata apenas de longevidade. 2. Imortalidade resiliente. Um personagem com este grau de imortalidade pode sobreviver a lesões fatais para uma pessoa normal indefinidamente sem a necessidade de cura. Este tipo de imortalidade tem diferentes níveis de eficácia e pode ser evitado. Por exemplo, pode resultar em lesões muito graves ou na destruição completa de certas partes do corpo ou da cabeça. 3. Imortalidade é através da regeneração. Este tipo de caráter imortal pode facilmente se regenerar de lesões que normalmente seriam fatais, mas o efeito depende do grau de regeneração. 4. Imortalidade por reencarnação ou ressurreição. Um personagem que é imortal porque cada vez que morre, simplesmente renasce em um corpo diferente ou mais tarde ressuscitado. 5. Imortalidade. Um personagem que não pode ser morto tradicionalmente porque existe livre da vida e da morte tradicionais. Destruí-los geralmente requer uma habilidade como o apagamento da existência. 6. Parasita. Um personagem pode alcançar uma espécie de imortalidade ao possuir outra pessoa ou ao se transferir para um corpo de reserva e depois abandonar o corpo quando necessário para transferir a consciência para outro corpo. 7. Zumbi ou fantasma. Personagens que não podem morrer por estarem tecnicamente já mortos, muitas vezes sobrepondo-se a outras formas de imortalidade. Isto inclui personagens que podem morrer, mas que continuam a existir como entidades espirituais. 8. Imortalidade de dependentes. Os personagens se beneficiam de um ou mais tipos de imortalidade, desde que mais do que um ser, objeto, lugar ou conceito em particular possa conferir esses benefícios. Deve ser explicado do que exatamente depende o usuário, os benefícios proporcionados e como funciona o processo de habilidade. Simplesmente ter uma fraqueza que mata um personagem quando abusado não se qualifica se não der uma forma de imortalidade. Além disso, ter outros poderes que garantem a imortalidade, mas não estão relacionados a essa fraqueza, não conta. 9. A imortalidade transcendental. Um personagem cujo verdadeiro eu existe independentemente do plano que eles